Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 4. Hoje nós vamos meditar do verso 35 até o verso 41. Marcos capítulo 4, do verso 35 até o verso 41. A minha versão está na NVT, então se você estiver com a sua Bíblia no celular, fica mais fácil para você acompanhar comigo. Verso 35 diz assim: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas se arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que é que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Vou orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos pela Tua misericórdia nesse momento. Pedimos para que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, porque sabemos que se Ele não nos convencer, de nada adiantará ouvirmos as Tuas palavras. Então por isso quebranta o nosso coração, que a Tua palavra seja aplicada na nossa mente, para que dessa forma a gente possa glorificar ao Senhor e reconhecer o Seu senhorio na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro eu vou me dirigir às crianças aqui. Crianças, perguntar uma coisa para vocês. Qual é o maior medo que vocês têm? A morte? Tem medo do escuro? Do bicho papão? Nem existe, né? A morte causa terror. O papai de vocês e a mamãe de vocês já conversaram sobre a morte com vocês? Às vezes? Certo. E agora eu vou fazer uma outra pergunta. O que é que alegra o coração de vocês? Ou que acalma o coração de vocês? Que vocês gostam de... Deus? Eu não estou combinando nada com meus filhos, tá? Eles que estão respondendo. Hoje a dinâmica para vocês vai ser um pouquinho diferente. Eu quero que vocês desenhem ou escrevam aí no papel em branco aquilo que causa muito medo. E do outro lado da folha vocês vão escrever ou desenhar aquilo que traz muita alegria ao coração de vocês. Ao passo que, à medida que eu for falando aqui, eu quero que vocês anotem ou desenhem aquilo que eu estou falando aqui. E aí eu vou ver qual que é o desenho mais bonito. Quem estiver lá no retiro, depois eu dou uma caixa de bombom. Tá bom? Ou seja, os filhos vão ter que ir para o retiro, viu? Os pais que não se inscreveram aí vão ter que dar um jeito. Mas é isso, gente. Bom, voltando aqui para os adultos. Não menos importante, hoje o sermão desse dia
Ele vai tratar um pouquinho sobre os nossos medos, os nossos pavores, e também sobre o senhorio de Cristo na nossa vida. E eu pensei muito sobre esse sermão durante essas 2 últimas semanas praticamente, e resolvi colocar o nome do sermão como "O Rei não se importa que morramos?" Essa é uma pergunta. O Rei não se importa que morramos? O Rei não se importa que você sofra? O Rei não se importa que você pereça? A gente vai tentar chegar a alguma conclusão hoje pela manhã, se Deus assim nos der graça. Bom, mas antes de entrar aqui no texto propriamente dito, vou fazer uma recapitulação breve dos 4 capítulos de Marcos que a gente vem estudando. Bom, Marcos começa a apresentar Jesus, principalmente no capítulo 1, dizendo quem Ele é. Ele é o Filho de Deus, aquele que seria o prometido Messias, que estaria acima de qualquer profeta ou profecia do Antigo Testamento. E ali no próprio capítulo 1, o próprio Jesus já vai começar a discorrer do que se trata o seu reino e a sua mensagem. E a sua mensagem era muito clara, dizendo que, olha, o reino é chegado, arrependam-se e creiam. Essa é a principal mensagem de Jesus, logo no capítulo 1. No capítulo 1 mesmo, Jesus já começa a fazer alguns milagres. E aqueles milagres apontando para o seu reino. No capítulo 2, Marcos apresenta um Jesus que começa a entrar em confronto, junto no capítulo 2 e capítulo 3, com alguns religiosos da sua época. Mas é importante porque Marcos quer trazer que aqueles confrontos, à medida que eles iam acontecendo, eles também diziam sobre quem era Cristo. Cristo é aquele que perdoa pecados. Cristo é aquele que é maior que o sábado. Cristo é aquele que é maior que o templo. Cristo é o noivo. E no capítulo 4 de Marcos, Marcos começa a trazer uma nova dinâmica para a figura de Jesus, onde Jesus passava a ensinar através agora de parábolas. E essas parábolas, elas eram ditas e ensinadas não para que as pessoas pudessem conceber o reino de maneira mais didática, muito pelo contrário. O propósito de Jesus com as parábolas era de fato separar a multidão dos seus discípulos, porque a multidão se afastava de Jesus a cada parábola que ele ensinava, porque eles não entendiam o que Jesus dizia. Mas os discípulos, ao ouvirem as parábolas que também não entendiam muitas vezes, o que eles faziam? Se aproximavam de Jesus. Então Jesus propositalmente começa a ensinar por meio de parábolas. E as parábolas que ele nos conta aqui são do seu reino, a respeito de como o reino se expande, de como o reino cresce e de como o rei age na figura de um lavrador. Dito isso, Jesus passa praticamente um dia inteiro ensinando acerca do reino. E agora a gente entra numa nova dinâmica que Marcos quer trazer, que é a dinâmica onde Jesus, ele tem autoridade sobre a sua criação, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre os homens dessa terra. Jesus é a autoridade suprema, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja debaixo da terra. Essa é a nova dinâmica que Marcos vai começar a nos trazer aqui no texto. E aí no verso 35 ele já diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Jesus havia ensinado o dia inteiro. Jesus então, cansado, vira para os seus discípulos e fala: olha, vamos atravessar aqui esse mar.
E mais uma vez Jesus começa a fazer uma distinção entre multidão e discípulos. Porque Jesus ele quer se afastar de certa forma ali da multidão e quer estar somente com os seus discípulos. E ele chama os seus discípulos para fazer a travessia do mar. Ponto importante aqui, gente. Esse mar da Galileia, ele não é propriamente um mar. Ele é como se fosse um grande lago envolto a grandes montanhas, né? E era comum fazer essa travessia à noite, por quê? Porque normalmente as viagens à noite, elas eram um pouco mais tranquilas, elas eram um pouco mais calmas. Quando se havia algum tipo de tempestade, as tempestades mais recorrentes ali naquele grande lago chamado Mar da Galileia, era pela manhã ou pela tarde. Mas um ponto importante também é que essa tempestade, que inclusive Marcos traz aqui, e muitas vezes vem no nosso imaginário, ou algum filme que a gente viu, né, de Jesus, aquela chuva forte caindo, né, torrencial, Jesus molhado ali, aquelas gotas fortes de água caindo, não se trata disso. A tempestade aqui é tempestade de vento, tá? E é muito comum até hoje naquela região. Se vocês derem um Google lá, fizeram alguma pesquisa no YouTube, coloquem lá, tempestades de vento no Mar da Galileia. É muito recorrente isso acontecer, por quê? Lá é como se fosse um grande vale, você tem um grande corredor de vento ali, que vem do mar Mediterrâneo. Normalmente sopram ventos muito fortes, gélidos daquela região, que vai ao encontro daquele lago. E ali criam-se ondas gigantescas, muito fortes. E normalmente isso acontece pela manhã e pela tarde. À noite é menos comum. Porém, as maiores tempestades de vento acontecem pela noite. Então Jesus chama aqueles discípulos para fazer uma travessia à noite pelo grande lago. E o mais importante é que Jesus aqui, ele não está fazendo isso de maneira totalmente aleatória ou despreparada. Como se ele não soubesse o que aquilo poderia acarretar. Jesus ele é intencional com seus discípulos. Cristo, ele chama aqueles seus discípulos para o meio do mar, para o meio daquele lago, porque ele queria ensinar algo para eles. Jesus, meus irmãos, Jesus ele não faz pegadinha com a gente. Jesus ele não nos coloca em situações ao acaso. Ele não vira para você, nossa, me desculpe, te levei até aqui, não era bem isso que eu queria, não era bem isso que eu tinha planejado. Não. Jesus ele é intencional. Porque existem ensinamentos que a gente só vai aprender na prática. Na prática. Para o quê? Para dependermos mais dele. E era isso que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos. Bom, continuando, verso 37. Logo, o que aconteceu? Uma grande e forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Como eu disse, as grandes tempestades, elas aconteciam pela noite. E foi o que de fato ocorreu. Eles começam a atravessar, lembrando que não era só o barco onde estava Jesus e seus discípulos, mas existiam outros barcos atrás. Outros barcos perseguindo Jesus ali e seus discípulos. E o que acontece? Vem uma grande tempestade. Uma grande tormenta. Ondas gigantescas caindo em cima do barco. E, meus irmãos, aqui eu quero tentar, assim, destrinchar isso, porque pode parecer um pouco
será que realmente era muito forte? Será que realmente era de causar pânico? Será que era realmente muito perigoso? Pensem em vocês. Aqueles discípulos, eles eram homens experimentados em quê? Na pesca. Eles viviam, eles conheciam aquela região como nunca. Eles sabiam como é que aquele mar, aquele grande lago funcionava. Eles já tinham passado por diversas situações naquele mar, por diversas situações naquele lago. Para eles chegarem a um ponto de estarem desesperados, é porque era um ambiente extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Até me lembrei, quando Marcos narra isso aqui, até me lembrei da vez que a Malu nasceu. A Malu nasceu por volta de umas 9 horas da noite, se eu não me engano. E aí, nasceu, tal, fez todos os testes, ela estava respirando bem, tudo certo. De repente, a equipe médica chega do meu lado, uma equipe médica muito experiente, chega do meu lado e fala assim: Caio, eu preciso que você fique calmo. Eu já estava calmo, mas a partir daquele momento eu deixei de ficar. Eu falei: o que houve? A Ana está tendo uma hemorragia, a gente está tentando controlar, mas está complicado. É sério. Na hora que ela falou isso, meu mundo caiu. Mas eu fiquei imaginando essa cena, porque para uma médica experiente, que já fez tantos partos, que faz partos 2, 3 vezes por dia, virar e falar assim: não, esse assunto aqui é sério. É porque realmente existe um grande perigo. E é o mesmo contexto aqui, meus irmãos. Ali era muito perigoso. De fato, aquele barco ele poderia naufragar. E de fato, aqueles discípulos, inclusive os barcos que estavam atrás, poderiam sim morrer. Não era uma situaçãozinha de, estão exagerando. Não, era perigoso demais. Aqueles homens com experiência na prática de navegação e pesca, eles conheciam muito bem aquela região. E eu quero trazer algo prático para nós também. Muitas vezes, a gente também tem tanto preparo em vários aspectos, né? A gente planeja tantas coisas, a gente é experiente em tantos assuntos, tantas situações. Mas aí, de maneira surpreendente, Deus nos coloca numa situação de perigo. E aqui eu não estou falando só de perigo moral, porque às vezes a gente pode pegar esse texto aqui e aplicar para uma grande tempestade da nossa vida, como se fosse num aspecto moral, numa decisão que você tem que tomar, num pecado que você não pode cair, cometer, enfim, não é isso. Aqui a gente está falando do aspecto físico, do aspecto de vida ou morte. Às vezes, Deus vai te colocar em situações de grande risco. Foi o que aconteceu comigo, com a minha esposa. Era uma situação onde ela poderia morrer. E aí, como é que eu reajo? Deus, às vezes, vai te colocar nessa situação. Por quê? Porque Ele quer justamente te ensinar mais sobre a fé e sobre o poder dEle. Bom, mas vamos aqui ao grande contraste aqui da cena, né? Aquele caos acontecendo, o mar revolto, tempestade de vento batendo, a água cobrindo o barco, os discípulos desesperados. E Jesus está fazendo o quê? Verso 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Marcos, de todos os evangelistas, ele é o único que traz esse detalhe. Quando você vai lá para Mateus,
fala que Jesus estava descansando no barco, mas só. Quando você vai para Lucas, a mesma coisa. Mas Marcos, ele traz esse detalhe que é muito importante. Ele fala que Jesus não somente dormia, como Jesus estava com a sua cabeça recostada num travesseiro. Alcione, Jesus não somente dormia, possivelmente Jesus estava até roncando. Jesus estava tranquilo, em sono profundo, à vontade. Eu não fico nem imaginando aquela cena, porque acho que a cabeça dele deve bater de um lado para o outro, mas ele estava lá agarrado no travesseiro dele. Parece criança pequena, né? Quando você pega a criança pequena, você joga ela para um lado, ela continua dormindo, joga para o outro, ela está dormindo, haja o que houver, ela dorme. Jesus estava dessa forma. Então esse é um primeiro contraste. Jesus muito à vontade e muito tranquilo num mar extremamente revolto. E de um outro lado, nós temos os discípulos amedrontados, perdendo as suas esperanças. E, novamente, gente, o medo aqui desses discípulos não é um medo que você tem que subestimar. É um medo de perigo real. Eles estavam com medo porque eles estavam enxergando a realidade. Eles estavam vendo aquelas ondas chegando, batendo naqueles barcos, e eles pensavam, nós não tem o que fazer, vamos morrer. Era um medo real. Eles estavam apavorados, amedrontados. E tem um outro ponto que é importante dizer, porque no imaginário daquela época, o mar, o oceano, as grandes águas, eles eram tidos como algo extremamente amedrontador, pelo fato deles não conhecerem profundamente o que havia debaixo daquele grande abismo que é o oceano, o lago ou o mar. Para eles, só para vocês terem uma ideia, hoje para nós, quando a gente fala sobre o inferno, né, a gente acha que o inferno é no centro da terra, é com fogo, aquela coisa toda, né? Mas para eles, o inferno se dava nas profundezas do mar. Eram ali que os grandes mistérios estavam, que grandes monstros inimagináveis estavam. Então, o mar causava terror e pânico para os navegantes. Fiquem então imaginando essa cena. Eles já com essa predisposição de saber que o mar era como se fosse um grande castigo de Deus, e tudo aquilo acontecendo, eles assustados, e Jesus dormindo, que nem um bebê. Eu acho que tem gente aqui bastante antiga já de igreja, né? Eu mesmo me conheço já, eu vou na igreja desde 1996. Lembro que minha mãe me levou para a igreja, não foi nessa época que eu me converti, mas 1996, 30 anos já dentro de igreja. 30 anos ouvindo sobre teologia, 30 anos participando de escola bíblica dominical, 30 anos ouvindo bons pastores pregando sobre a palavra, 30 anos lendo a Bíblia. Isso tudo é muito bom. Hoje nós temos a nossa escola bíblica dominical, que acontecem aqui todos os domingos, a partir das 9h30, e é uma bênção. É incrível como o Igão se prepara e traz de uma maneira tão diligente sobre os ensinamentos da palavra de Deus. Isso é muito bom, é muito valioso. Os nossos devocionais que a gente faz em casa, né, são necessários, nos ajudam a entender mais sobre Deus. Mas, meus irmãos, posso dizer uma coisa? As lições mais importantes e preciosas, pelo menos para mim, na minha fé,
não foi lendo livro de teologia. Foi na prática. Foi passando perrengue. Foi estando em situações críticas. Muitas vezes, Deus vai nos colocar em situações trágicas, caóticas, porque é somente nessas situações que nós vamos conhecer mais sobre a pessoa de Deus. Olhe para a vida de Jó. Jó conhecia tudo a respeito da sua religião. Jó levava uma vida íntegra. Jó sacrificava para pedir perdão para os seus pecados, mas não só dos seus pecados, mas também da sua família. E quando é que Jó chega à conclusão de que, Senhor, antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje eu te conheço por te ver face a face. Depois ele sofreu o quê? O mais terrível caos da sua vida. Algumas lições, as lições mais importantes, mais preciosas, elas vão acontecer em meio à tragédia. Recentemente, uma vizinha querida nossa lá do nosso condomínio veio a falecer por um terrível acidente de carro. E eu não me lembro de ter participado de um velório tão triste na minha vida. Uma mãe com um filho de 10 meses de idade, aos 35 anos, vem a falecer num acidente de carro. E olhe que ironia dos destinos. O marido dela é policial rodoviário, acostumado a enterrar gente por conta de acidentes de carro. Isso foram palavras dele, inclusive no velório. O que é que Deus tem para nos ensinar em meio a essas tragédias? Essa é sempre a pergunta que a gente tem que se fazer. Essa era a minha pergunta que eu fazia enquanto eu via aquele funeral. O que Deus tem para ensinar aqui? O que Deus tem para ensinar no meu coração? O que Deus tem para ensinar no coração daquela gente? O que Deus tem para ensinar no coração daquele marido enlutado? O que Deus vai ter para ensinar para o pequeno Pedro, de 10 meses, que não vai ter mais a sua mãe? Continuando aqui no verso 38, então, de um lado a gente tem os discípulos apavorados e do outro a gente tem Cristo dormindo. O homem Deus descansa de maneira profunda para ensinar que é preciso confiar, para ensinar que o descanso ele é necessário, mesmo quando as ondas estão se arremetendo no marco. Jesus ele dormia porque ele sabia que a segurança física dele estava na mão do Criador, estava na mão do Deus Pai. O Jesus homem sabia disso. Estou falando agora do Jesus homem, que dormia cansado profundamente. E ele descansava justamente porque ele sabia que a segurança física dele estava na mão do Deus Todo-Poderoso. O mais importante é que Jesus está querendo ensinar isso para os seus discípulos. De que é possível sim, aqueles discípulos eles poderiam muito bem descansar assim como Jesus estava descansando. Os discípulos, eles tinham uma grande oportunidade, gente, de apenas, mesmo que não fosse descansar, mesmo que não fosse dormir, apenas contemplar o homem Deus dormindo,
Imaginem essa cena diante de vocês. O Verbo eterno, o Deus encarnado, descansando. Olha que oportunidade maravilhosa de cultuar essa beleza. Eles tinham essa oportunidade, e muitas vezes essa é a oportunidade que nós temos em situações tão calamitosas assim, de apenas fazer o quê? Cultuar ao Senhor, contemplar a face do Senhor, descansar no Senhor. Mas não é isso que eles fazem. E aí eles acordam Jesus e eles trazem uma frase muito impactante aqui, né? Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa? Novamente, Marcos também é o único dos evangelistas que traz esse detalhe da frase. Porque se você olha para Mateus e para Lucas, a única coisa que Mateus e Lucas trazem é que os discípulos gritam afoitos e desesperados, dizendo: Senhor, nós vamos morrer. E ponto. Mas Marcos, ele coloca esse detalhe, que é super importante. O Senhor não se importa? O Senhor não se importa que vamos morrer? E aí, um grito, uma palavra, e Jesus vai lá e acalma aquele mar. E o mais importante aqui também, irmãos, é que quando a gente ouve essas palavras dos discípulos, Senhor, o Senhor não se importa, às vezes a gente também pode até julgá-los de maneira ruim, né? Pô, que discípulos, né? Como se Jesus não se importasse. Mas essa, muitas vezes, também é o nosso questionamento. Porque os discípulos sabiam que Jesus podia fazer alguma coisa. Ora, os discípulos já tinham visto ele curar um leproso, os discípulos já tinham visto ele levantar um acamado, curar um cego, curar um homem da sua mão mirrada. Ou seja, eles sabiam do poder de Jesus. Jesus podia fazer alguma coisa. A pergunta deles é: por que o Senhor está indiferente? E essa muitas vezes é a nossa pergunta. Essa muitas vezes é o que nós fazemos em oração. Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está agindo por quê? Ou se não fazemos isso em oração, com essas palavras, o nosso coração questiona. Por que o Senhor está em silêncio? Porque o Senhor não cura. Porque o Senhor não transforma essa realidade. O Senhor pode. Mas o fato é que Deus se importa. Cristo se importa. Tanto é que ele se importava que ele estava no meio da tempestade com seus discípulos e naquele barco. E aí, Cristo, ele desperta e ele brada e ele diz: aquieta-se, silêncio. E aí vem a ordem, a calmaria, tudo volta ao normal. Uma ordem de Cristo, e aquele ambiente extremamente caótico, ele vira um ambiente de paz e graça. Na mesma hora que eu li isso também, me remeteu ao início da criação. Se vocês forem lá estudar Gênesis 1, Moisés, quando narra a criação, o início da criação, ele diz que a terra era sem forma e vazia. E quando você pega o original mesmo do texto, se você fosse traduzir ao pé da letra, de maneira literária, é como se a terra fosse um ambiente cheio de caos, que não daria nem para explicar.
um ambiente caótico. E aonde o Espírito de Deus estava? Ele pairava sobre aonde? Sobre a face das águas. E com uma palavra Deus diz: haja, e tudo se faz. Aprendam uma coisa: o caos é matéria-prima para Deus transformar qualquer situação trágica em graça e misericórdia. O caos é matéria-prima para Deus. Não há onda, não há tempestade, não há vento poderoso o suficiente que não possa obedecer à ordem do nosso Deus. Deus age no meio do caos. Deus age no meio do caos. A graça de Deus se manifesta no meio do caos. Da onde Cristo nos tirou? Do reino das trevas e nos passou para o reino da sua maravilhosa luz. Cristo nos tira do reino das trevas, que é um ambiente extremamente caótico, e nos traz para um ambiente de luz, de paz e de graça. Deus age no meio do caos. Verso 40, Jesus então apazigua toda aquela situação, e ele vira para os discípulos e diz: por que estão com medo? Ainda não tem fé? Parece aqui que Jesus está sendo até muito duro com os discípulos, né? Porque se você parar para pensar, aquela situação era muito séria. E é óbvio, os discípulos ficariam apavorados. Jesus acalma, e Jesus poderia ter parado por ali. Tudo bem, acalmou, gente, está tudo certo. Me desculpa aí, estava dormindo, cansado, né? Acontece. Mas foi a tempo. Está todo mundo bem agora? Alguém se machucou? Vocês estão um pouco molhados aí, depois a gente pega uma toalha e seca. Não, Jesus não faz isso. Jesus acalma e Jesus já dá no meio deles. Vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Importante aqui, tá, gente? Não é que os discípulos não criam em Jesus. Os discípulos criam, os discípulos tinham fé em Jesus. Mas o que Jesus estava querendo dizer ali era: olha, a fé de vocês ainda é muito imperfeita. Vocês não confiam totalmente em mim? Vocês não confiam totalmente em quem eu sou? E nós constantemente a gente se depara com essas situações difíceis, realmente para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E assim a gente conheça ainda mais sobre o poder de Jesus. Mas, assim como aqueles discípulos, a gente fica muito amedrontado, muito agitado, e com razão, de algumas situações que nos acometem, que a gente não consegue entender o senhorio de Deus. Quantas vezes a nossa rotina ela é tão caótica, ela é tão sofrida, e ela nos afasta do senhorio de Jesus. A gente muitas vezes não consegue entender o senhorio de Jesus no nosso sofrimento, porque a gente está tão focado no nosso sofrimento, que até deixar de cultuar e de contemplar a Deus a gente deixa. E é justamente isso que os discípulos perderam. Eles podiam contemplar a Jesus e eles não fizeram, porque eles estavam absortos no meio do seu sofrimento. E é por isso que Jesus vira e fala: vocês não têm fé, a fé de vocês é imperfeita.
Vocês deveriam estar pegando todo esse caos e todo esse sofrimento e vindo após mim me contemplar, me cultuar, dizer que eu sou grande, que eu sou o Deus da vida de vocês e que eu vou cuidar de vocês, porque eu estou no meio do barco, gente. Eu estou no barco. Às vezes a gente se esquece que Jesus está no meio da nossa rotina, do nosso sofrimento, do nosso tratamento para uma cura. A gente esquece que Jesus está no meio do velório. A gente esquece que Jesus está no meio da tragédia. E aí a gente se afasta de Deus e fica focado somente no nosso medo. E é por isso que Jesus repreende aqueles discípulos. Por que estão com medo? Ainda não têm fé? E aí, para terminarmos, Marcos também, de maneira genial, ele faz um outro contraste. Marcos inicia lá no versículo 38, dizendo que os discípulos eles estavam com o quê? Medo. Medo das ondas. E Marcos termina no verso 41, dizendo que os discípulos estavam o quê? Apavorados com Jesus. De um lado nós temos os discípulos com medo, do outro o pavor de estar diante de quem? Do Deus vivo, do Verbo eterno. Quem é este? Quem é este homem? E Marcos termina essa porção aqui de maneira proposital com essa pergunta. Por quê? Porque até então Marcos vem apresentando a figura de Cristo, apresentando Jesus. E a gente pode agora responder a pergunta dos discípulos: quem é este homem? Porque é isso que Marcos quer com o seu leitor. Leitor, você que está lendo agora aqui comigo, quem é este homem que até o mar e o vento lhe obedecem? Responda você, leitor. E aí você tem que responder: Ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Senhor de toda a criação. Ele é a esperança. Ele é o noivo. Ele é aquele que é maior que o templo. Ele é o Senhor do sábado. Ele é aquele que expulsa demônios. Ele é aquele que cura. Ele é o Deus encarnado. Se a gente tivesse apenas esses 4 capítulos de Marcos como a única porção dos evangelhos, a gente já poderia gritar aos 4 cantos deste mundo, dizendo quem Jesus é. E importante também, esse texto ele faz alusão pelo menos a 2 textos do Antigo Testamento. Eu quero que vocês abram comigo para confirmar a divindade de Jesus Cristo. Salmo 107, do verso 23 até o verso 30. Ele vai dizer o seguinte: viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares, também eles viram as obras do Senhor e a sua maravilha nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam como os bêbados, e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e Ele os levou ao porto em segurança. O salmista retratando agora a figura de Cristo como Deus que aquieta os mares
e traz alegria e segurança para o seu povo. Eu não vou ler o texto aqui, mas a gente pode meditar também sobre a figura e o texto de Jonas. Jonas no barco, a gente tem um profeta dormindo no meio do barco, enquanto a tempestade acontece. E aí Jonas, diferente de Jesus, né? Ele é jogado, meio que sacrificado em meio ao mar para poder o que? Apaziguar a tempestade. Nessa alusão, Jesus é maior do que Jonas. É como se Marcos estivesse trazendo aqui, Jesus é maior que o Antigo Testamento. Porque Jesus é o Deus que com a sua voz acalma qualquer coisa. Mas a gente também, de certa forma, vai ter um aspecto muito parecido com Jonas sendo sacrificado para que a ira de Deus fosse apaziguada naquele mar. E aí eu quero terminar concluindo, respondendo o título do sermão dessa manhã. O rei não se importa que morramos? E eu quero responder com Romanos capítulo 8, verso 31 ao verso 38. Romanos capítulo 8, do verso 31 e ao verso 38. Eu peço a vocês que se concentrem bem nessa leitura, porque aqui é a nossa conclusão de fato. Deus não se importa com a gente, Deus não se importa com a nossa morte, Deus não se importa com o nosso sofrimento, o Senhor não se importa. Paulo vai dizer o seguinte: que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Deus? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo, ou as ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentaremos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Se isso não mexe com o mais profundo do seu ser, meu irmão, eu não sei o que pode. O Senhor não se importa, Cristo se importa. Cristo tanto se importa que Ele foi condenado no teu lugar. Cristo tanto se importa que Ele apaziguou e bebeu o cálice da ira de Deus. Ele se importa. E se em algum momento você duvidar disso, vá para as Escrituras, ela vai te lembrar que Cristo se importa. Cristo sim importa. E se você ainda não crê nisso, hoje é o dia. Hoje é o dia de se render a Jesus. Hoje é o dia. Cristo se importa. Renda-se a Ele. E glória a Deus pelo seu Filho. Glória a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus porque Ele é Senhor sobre toda a criação, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre qualquer situação caótica. Lembre-se disso.
o caos, é matéria-prima para Deus fazer graça na sua vida, trazer graça e paz na sua vida. Lembre-se disso. Vamos orar?